Hoje eu quero falar aqui com você que já possui uma carteira de investimentos focada em renda fixa e está começando a estudar renda variável, procurando aí entender melhor como funciona esse mercado para poder obter maiores retornos da sua carteira de investimentos. A B3, a Bolsa de Valores do Brasil, possui mais de 600 ações listadas no mercado. Portanto, você muitas das vezes fica aí se perguntando, por onde que eu vou começar? Como que eu vou começar a analisar dentro desse universo de mais de 600 empresas? Este é o tema do vídeo de hoje: como analisar boas empresas no mercado de ações para ter bom retorno nos seus investimentos. Fica aqui comigo enquanto roda a vinheta. Olá, meus amigos, novamente aqui com vocês, Marco Aurélio, com mais um vídeo para o canal Economar, trazendo muitas informações e muito conhecimento sobre finanças e investimentos de forma simples e muito democrática. E o tema do vídeo de hoje é sobre as ações. Como começar a investir no mercado de ações, como selecionar boas empresas no meio de tantas disponíveis na Bolsa de Valores, a nossa B3. E o vídeo de hoje ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, quais são os indicadores que você deve analisar para escolher boas ações no meio de tantas, pois na Bolsa de Valores possui mais de 600 ações listadas no mercado acionário. A segunda parte, onde analisar, onde encontrar essas informações, os fundamentos das empresas, as informações fundamentalistas, informações financeiras e de competitividade das empresas listadas na Bolsa de Valores. Esses indicadores mostram detalhes das empresas sob diferentes perspectivas, quais são suas receitas, suas despesas, se possui dívida, se não possui, financiamento, empréstimos, quais os lucros que essas empresas geram. Enfim, detalhes necessários para que os investidores possam tomar as suas decisões de forma quantitativa, de forma em que possa definir onde investirá o seu dinheiro com base no resultado financeiro que essas empresas geram. A terceira parte desse vídeo será como que vocês fazem para poder acessar os sites de relacionamento dessas empresas e, além das informações quantitativas das empresas, através das informações fundamentalistas também encontradas nesses sites de relacionamento com o investidor, vocês irão encontrar lá nos relatórios como que vocês fazem para acessar os relatórios, de forma a encontrar também informações qualitativas dessas empresas, quais são as operações que ela está envolvida, quais são os negócios que essas empresas possuem, e daí ter mais informações para tomar as suas decisões de investimento. Bom, para analisar as empresas, para analisar as ações nas bolsas de valores, onde uma ação nada mais é uma pequena parte de uma empresa, ou seja, quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você se torna sócio dela, tá? Então você tem que analisar uma empresa do ponto de vista do negócio, ponto de interesse em que você deseja se tornar sócio da empresa. Então você precisa analisar uma empresa a ponto de ser sócio dela. Bom, primeiramente você precisa saber que quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Uma ação nada mais é que uma pequena parte daquela empresa. O que é uma ação? É o valor de todo o patrimônio daquela empresa dividido em várias partes. Então, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa. Você está adquirindo uma participação naquela empresa. Então, é necessário que você escolha bons negócios, que você escolha negócios lucrativos, negócios que possuem operações que deem lucro, que não deem prejuízo. Então, para analisar, existem indicadores do ponto de vista do preço. Então, pensando da ótica que quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, você vai atrás de um carro, uma casa que satisfaça as suas necessidades, porém você vai procurar um que caiba no seu bolso e que, principalmente,
Melhor ainda se estiver mais barato do que o seu valor justo, né? Então você vai procurar uma casa que esteja barata, você vai procurar um carro que esteja barato dentro do mercado de venda. Da mesma forma você vai fazer ao procurar uma empresa para você investir na bolsa de valores. Quando você vai procurar uma ação, você vai procurar uma empresa que esteja barata, uma empresa que esteja com desconto, que esteja descontada. E um dos indicadores que podem sugerir que uma empresa esteja descontada ou não, melhor dizendo, dois indicadores que podem dizer que essa empresa possa estar descontada ou não, é o PL e o PVP, preço sobre lucro e preço sobre o valor patrimonial. Segundo, nível de endividamento. As empresas realizam financiamentos, empréstimos para realizar suas operações, buscar capital de giro, adquirir novos equipamentos para suas operações, novos ativos, e daí elas se endividam buscando ter mais lucro, obviamente, né, e dar continuidade nas suas operações. Mas é importante que vocês analisem o nível de endividamento dessas empresas para verificar se ela está saudável quanto ao seu nível de endividamento. Outro indicador que é necessário analisar é o nível de eficiência dessa empresa. Então, um dos indicadores utilizados para verificar o nível de eficiência de uma empresa é a margem líquida. Quando eu falo nível de eficiência, estou falando eficiência financeira. E a margem líquida, ela indica quanto da receita que essa empresa gera através da venda dos seus produtos ou serviços e que é transformada em lucro, né? Ou seja, quanto da receita após pago todas as despesas, após pago todos os impostos, quanto que ela sobra para ela de lucro, né? Esse indicador é a margem líquida. Outro indicador importante também é o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, que nos indica a rentabilidade dessa empresa através dos ativos que ela possui. E crescimento, se essa empresa está crescendo, né? Podemos analisar do ponto de vista das suas receitas ou do ponto de vista dos seus lucros, se quanto que essa empresa cresce em receita ou lucro ao longo dos anos. E um dos indicadores que nos mostram isso é o CAGR, receitas, ou CAGR lucros 5 anos, né? Crescimento anual composto das receitas ou dos lucros nos últimos 5 anos. E para analisar essas informações fundamentalistas dessas empresas listadas na Bolsa de Valores, existem plataformas que disponibilizam essas informações para os investidores de forma totalmente gratuita. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela e vou apresentar para vocês dois sites em que podemos encontrar essas informações. O primeiro deles, que atualmente eu até uso com maior frequência, é o Status Invest. E temos aqui também o fundamentos.com.br. Bom, eu vou botar aqui no Status Invest. Aqui pela plataforma do Status Invest, temos aqui a opção de pesquisar ações, fundos imobiliários, outros tipos de fundos, ETFs, BDR, e hoje o nosso foco é ações. Então, você pode aqui, te dar a opção de você buscar individualmente uma ação. Uma ação ela é negociada na Bolsa de Valores através de um ticker. Tá? Então, você pode digitar aqui, por exemplo, Vale. Vai aparecer aqui a opção de você escolher a empresa pelo nome, ou tanto a plataforma do Status Invest como a plataforma do Fundamentos.com nos oferece a opção de busca avançada de ações. Aqui no Status Invest, você vai clicar em ações, busca avançada,
Ele te permite aqui selecionar alguns filtros, ou a gente não vai fazer isso, a gente vai clicar aqui em buscar. Daí ele vai buscar todas as ações listadas na bolsa de valores e vamos realizar o download aqui numa planilha de Excel. A gente vai abrir o arquivo. Daí ele vai trazer aqui um arquivo de Excel com todos os indicadores fundamentalistas das ações listadas na bolsa de valores. Primeiramente, a gente vai dar uma formatada aqui nessa planilha, para que fique mais fácil a visualização desses indicadores. E a gente possa verificar essas informações de forma mais legível e compreensiva. Bom, alguns indicadores aqui, nesse momento, não vai ser tão úteis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir. Um preço, a cotação do dia, no momento, a gente não vai precisar. Então, a gente vai excluir. Deixa eu centralizar aqui. Dívida líquida a gente quer, preço líquido a gente quer, dividend yield a gente quer, preço sobre lucro a gente quer, preço sobre o valor patrimonial a gente vai precisar, preço sobre ativos não, margem bruta não, margem EBIT não, margem líquida sim. Vamos excluir isso daqui, preço sobre EBIT não, EV EBIT não, dívida líquida sobre EBIT queremos, verificar o endividamento, dívida líquida sobre patrimônio a gente não vai querer, aqui também a gente não vai querer, liquidez vamos deixar, ROI e vamos querer, ROA não, ROIC sim, patrimônio sobre ativos não, passivo sobre ativos não, giro de ativos não, CAGR receitas não, a gente vai utilizar o CAGR lucros. Bom, temos aqui liquidez média diária, a gente vai tirar a liquidez corrente e vamos utilizar liquidez média diária. Valor por ação não, lucro por ação não, PEG também não, e valor de mercado também não. Vamos colocar aqui um filtro no cabeçalho. Vamos congelar o cabeçalho para mantê-lo sempre visível. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui um pouquinho. Dividendo. Vou centralizar aqui novamente. Bom, primeiro indicador, Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? Dividend Yield nada mais é que aquela parte dos lucros em que as empresas distribuem aos seus acionistas caso ela tenha lucro no ano ou após um período, normalmente um trimestre. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um filtro aqui. A poupança, ela paga 6% ao ano, tá? Se é esperado que uma empresa pague pelo menos 6% em dividendos. E depois você tem, além dos dividendos, você tem lucro com a valorização do capital da empresa, tá? Ela paga dividendos na forma, ela
paga dividendos aos seus acionistas, tanto na forma de dividendos como na forma de juros sobre o capital próprio. E a outra forma de ganho com ações é a valorização do capital. Então a gente vai colocar um filtro aqui para que seja maior do que 6 e menor do que 12, para que possa tirar as distorções, né? Acima de 12 já não é uma coisa sustentável ao longo do prazo. Preço sobre lucro. O que é preço sobre lucro, né? Então imagina o seguinte, a gente tem o preço aqui no numerador, tá? E no denominador temos o lucro, e esse valor ele é igual a alguma coisa. Vamos imaginar, vamos verificar aqui, ó, por exemplo, o ABCB4, ele está com um preço sobre o lucro de 5,6. Então vamos arredondar para 6. Né? O que isso quer dizer? Eu vou pegar aqui uma ferramenta. Isso quer dizer o seguinte, que o preço dessa empresa, o preço de ABCB4, tá? A empresa ABCB4 está sendo negociada a um preço de 6 vezes o lucro que ela gera no ano. Portanto, quando você compra ABCB4, você vai demorar pelo menos 6 anos para recuperar o investimento realizado em ABCB4. Preço sobre lucro é considerado dentro aí do razoável abaixo de 15, né? Ou seja, quanto menor, ou melhor dizendo, quanto menor PL, mais descontada essa empresa estará no mercado, tá? A gente vai considerar aqui. Bom, e lembrando uma coisa aqui, ó, temos empresas aqui sendo negociadas com preço sobre lucro negativo, né? Como o preço não pode ser negativo, uma empresa com PL negativo quer dizer que essa empresa está tendo prejuízo. Então a gente vai desconsiderar essas empresas que possuem PL negativo e considerar também um valor que seja sustentável, né? Que seja para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, deixar empresas que possuem PL maior do que 4 e menor do que 15. E vamos dar OK. Aí ele já vai retirar todas essas empresas. Preço sobre o valor patrimonial. Pensa da seguinte forma, eu tenho aqui, novamente, o preço no numerador, no denominador eu tenho o valor patrimonial. Esse valor é igual a alguma coisa, né? E vamos supor que esse valor do PVP seja igual a 1. O que quer dizer isso? Uma empresa que está sendo negociada com um PVP igual a 1, quer dizer que o seu preço está sendo negociado a uma vez o seu valor de patrimônio, né? Ou seja, se esse valor é igual a 1, quer dizer que ela está sendo negociada exatamente ao valor justo, ao valor que vale os seus ativos, né? Então, quanto menor o PVP, mais descontada essa empresa. Quanto mais está abaixo de 1, quer dizer que ela está descontada, que ela está sendo negociada com deságio. Se esse PVP está acima de 1, quer dizer que essa empresa está sendo negociada com ágio. A gente vai também colocar um filtro aqui no PVP e vamos considerar empresas
que está sendo negociadas com PVP menor do que 2 e maior do que 0,5. O próximo indicador é a margem líquida. A margem líquida é quanto a empresa consegue transformar em lucro as receitas geradas através das vendas dos seus produtos e serviços. Vamos considerar aqui, no mínimo, 10 e no mínimo empresas maior do que 10. Tá? Dívida líquida sobre EBIT. A dívida líquida reflete o total de dívida que as empresas têm com financiamentos e empréstimos, descontado o que ela tem em caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, quanto menor essa dívida, mais saudável essas empresas estão. EBIT são os lucros antes dos impostos, né? Que reflete o que ela tem em caixa. Então, quanto menor dívida líquida sobre o que ela tem em caixa, mais saudável essa empresa está. E é saudável uma empresa que possui dívida líquida menor do que 3. A gente vai filtrar exatamente dessa forma. Veja que de 600 ações, somente nesses 5 filtros, a gente já diminuiu o horizonte para 21 ações. Então vamos continuar aqui. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Ou seja, o ROI indica para a gente quanto de retorno que as empresas têm através dos seus ativos. Normalmente, a gente define esse valor olhando um pouquinho para um indicador macroeconômico bastante conhecido no mundo dos investidores, que é a taxa Selic. Hoje a nossa taxa Selic ela está em 10,75% ao ano. As empresas utilizam isso daí como um ponto de partida, né? Como custo de oportunidade, isso é chamado, né? Então, uma empresa ela não vai realizar nenhum investimento que não vai trazer um retorno maior que a taxa que ela pega empréstimo ou financiamento no mercado financeiro, né? Que está disponível para ela no banco, melhor dizendo, tá? Então, se a gente considerar aí uma taxa de arredondando para 11% e PIB crescendo, uma taxa de crescimento dessa empresa em média de 3 a 5%, teremos aí um ROI mínimo necessário em torno de 16%. Então a gente vai filtrar empresas que possuem ROE maior do que 16%. Ok? Temos aqui, eu deixei o ROIC, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma cópia dessa empresa, porque qual é a diferença? ROE, retorno sobre o patrimônio líquido. ROIC, retorno sobre o capital investido. Então, empresas ou instituições financeiras, bancos de uma maneira geral, não, se a gente procurar aqui, vai possuir ROI igual a 0. Então, eles não utilizam esse indicador e utilizam o ROIC, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia dessa planilha e depois a gente verifica, então, filtrando, utilizando o ROIC ao invés de ROE. Então, por enquanto, nessa primeira planilha, a gente vai desconsiderar o ROIC. CAGR lucro 5 anos. Crescimento anual composto dos lucros nos últimos 5 anos.
queremos empresas que estejam crescendo os seus lucros, obviamente, né? Empresas que possuem crescimento negativo, a gente vai tirar, e vamos manter, portanto, somente as empresas que possuem crescimento do lucro. E liquidez, caso a gente precise desfazer de algum desses ativos, é interessante que esses ativos que a gente vai investir possuam liquidez no mercado, ou seja, facilidade de eu vender, de eu desfazer dessa ação caso precise. Então, vamos considerar aqui empresas que têm liquidez mínima de pelo menos, no mínimo, R$1 milhão. Então, essas duas primeiras aqui vai sair aqui da minha lista. O que aconteceu com isso? Depois que eu fiz esse filtro de mais de 600 ações, ficamos aqui selecionados, né, filtrados, né, conseguimos fazer um filtro diminuindo de 600 para 6 ações. Temos aqui CEMIG 4 e CEMIG 3, né, é a mesma empresa, Itaúsa, a Pomo 3, Cielo e a Vale. Bom, e daí? Vamos imaginar que vocês queiram montar uma carteira de investimentos e queiram escolher aí pelo menos 3 ações dessas daqui para poder começar a investir. A gente primeiramente vai tirar aqui uma dessas duas aqui que são iguais, ambas são CEMIG, e vamos pela que tem maior liquidez, que é a CEMIG 4, né? Que é a ordinária. Vamos tirar aqui da lista a preferencial. Tá? E a gente vai montar aqui uma pontuação. No primeiro indicador de dividendo, a gente vai fazer um filtro. A gente vai classificar. Como a gente quer maior dividendo, a gente vai classificar do maior para o menor. E vou marcar ela aqui de amarelo. Preço, lucro e preço sobre o valor patrimonial, quanto menor, melhor. Então a gente vai classificar do menor para o maior e vamos colocar aqui, vamos marcar aqui a que tiver menor. Mesma coisa com preço sobre o valor patrimonial, quanto menor, melhor. Margem líquida, quanto maior, melhor. A gente vai, temos aqui a Itaúsa com uma margem de 186%, logicamente que isso daí no longo prazo não é sustentável, e daí eu vou marcar também a segunda aqui, já que isso daqui está um pouquinho meio distorcido. Dívida líquida sobre EBIT, quanto menor, melhor. ROE, quanto maior, melhor. Quebra lucros, quanto maior, melhor. E liquidez também, quanto maior, melhor. Para cada marcação a gente vai dar 10 pontos. Então a primeira aqui eu tenho 3, então vamos ter 30 pontos. A segunda eu tenho 2, que serão 20. A terceira eu tenho mais 3, serão 30.
A quarta eu não tenho nenhum. E a quinta eu tenho 10. Vamos somar tudo isso daqui. Eu vou ter o total de pontos. Então, qual que é o percentual que eu vou investir em cada uma dessas ações? Vamos supor que você queira investir, você tenha R$1.000 para poder investir nessas ações. E você queira investir em 3 dessas ações. Então, de cara que você já tem aqui, ó, as 3 primeiras: Vale, Itaúsa e Cemig. Qual a quantidade que você vai investir, né? Vamos criar uma outra aqui e vamos colocar aqui percentual. Percentual, o que que é? É a pontuação dividido pelo total. Esse total vai ser sempre o mesmo. A gente vai travar. Agora eu vou arrastar e vou trazer a mesma informação para as outras. Então, Vale 3. Se eu fosse investir R$1.000, seriam 33% para Vale 3, 22% para Itaúsa e 33% para Cemig. E qual o valor que seria nominal? Seria os 33% de R$1.000. Que vai ser sempre R$1.000. E eu vou arrastar para cá, tá? Vou tirar aqui as duas. Vou ficar somente com as 3. Então, imaginando que você tenha R$1.000 para investir, você quer montar uma carteira de investimentos com 3 ações, você já poderia começar com essas 3 aqui, né? Pelo menos estudar essas 3, né? E vamos imaginar que você queira investir nessas R$3.000, você poderia estar colocando 375 na Vale 3, 250 na Itaúsa e 375 em Cemig. Bom, não quer dizer que você vai investir nessas empresas, obviamente, mas isso daqui já te dá um cheiro de empresas que podem ser bons negócios. De que forma que você vai verificar, que você pode comprovar, que você pode verificar mais informações sobre essas empresas? Você pode ir também no site de relacionamento com investidores. Lá você vai encontrar, além desses indicadores fundamentalistas, dessas informações quantitativas, você também vai encontrar informações qualitativas sobre as operações dessas empresas. Você vai encontrar informações sobre os negócios que essas empresas operam, né? Então, como é que você faz? Você pode pegar aqui, ó, copiar Vale 3, você volta lá no Google, né? E você vai digitar aqui, ó, RI Vale 3. Então, você vai encontrar aí toda empresa na Bolsa de Valores, ela é obrigada a manter um site de relação com os seus investidores. Nesse site são divulgados os relatórios dos balanços dessas empresas, os relatórios das informações de fechamento financeiro dessas empresas e muitas outras informações que lhe podem ser úteis para a tomada de decisões. Vamos aqui aceitar os cookies. Vamos fechar esse aviso aqui. Então, o que eu tenho aqui no site, né? Então, aqui, ó, de cara está te trazendo aqui, ó, confira os resultados de produção e vendas do primeiro trimestre de 2024. Então, ela já tem aqui as informações de fechamento do primeiro trimestre de 2024. Normalmente, o site de relação com os investidores traz aqui uma opção de downloads, né, onde você pode gerar aí, você pode baixar os relatórios e os balanços dessas empresas. Então aqui você tem
a central de downloads. Dentro das informações disponibilizadas aos investidores, temos aqui informações trimestrais referentes ao primeiro trimestre, a apresentação pública sobre a divulgação dos resultados. Então, as empresas normalmente, quando elas fecham seus resultados, quando elas fecham os seus balanços, é feita uma apresentação pública, né, e disponibilizada, né, fica aberta a público para quem quiser assistir. E depois eles salvam aqui, caso você queira baixar, caso você tenha perdido essa data, esse vídeo ele fica disponibilizado aqui. Mas o que eu quero mostrar é que além dessas informações, né, desses downloads que vocês podem realizar aqui, ó, dos relatórios anuais, trimestrais, as demonstrações financeiras, aquisições e desinvestimentos, né, no caso aqui da Vale atrás dessas informações também, você vai encontrar aqui informações relevantes sobre como a empresa atua, né, principalmente quais são os negócios que ela possui, né. Então, apresentações, vamos ver o que tem aqui. Não, aqui, ó, acho que vai estar aqui. Bom, por exemplo, ela traz aqui quem somos, o que fazemos, né? Então, uma empresa que extrai minério e transporta por meio de uma cadeia logística completa, que inclui ferrovias e portos. Em sua atividade, prioriza a segurança das pessoas e meio ambiente, agindo com respeito, cuidado e integridade, né? Então, dentro da área de mineração, minério, dizendo que minério está presente em todas as suas soluções. Ela está na área de energia também. Ela possui negócios na área de energia. Ela traz aqui os ativos, as suas participações, os locais, né, as regiões onde ela possui, onde ela está presente, né? Então, ela tem 3 centrais hidrelétricas próprias, bem como participações em consórcio de 3 usinas e 2 empresas de geração. Então, o mapa do Brasil com a identificação das regiões onde ela atua. Os detalhes dessas empresas, né, dessas hidrelétricas, por onde ela atua. Então, através do site de relação com os investidores, você vai ter, além dos relatórios, né, deixa eu tentar abrir aqui um relatório para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Ó, relatórios trimestrais. Tá? Então vamos baixar um aqui, ó. Primeiro trimestre de 2024, que estava bem destacado na primeira página. Ó, produção e venda, simulador de preço realizado. Vamos aqui baixar aqui o relatório de produção e vendas da Vale no primeiro trimestre de 2024. Né? Vamos ver o que traz de informação. Então aqui, ó, ela divulga aqui um relatório de produção e vendas do primeiro trimestre de 2024. Então temos aqui o resumo de produção, né, quanto de minério que ela produziu e outros. O resumo de suas vendas, o resumo da realização do preço, né, quanto que ela conseguiu vender esse produto no mercado. Alguns destaques ela traz aqui, separado por região, inclusive. Ela separa aqui por produto, né? Os resultados por produto. Então, tem o resultado aqui da comercialização minério de ferro e Pelotas. Tem um resultado separado aqui da operação com a produção de cobre. Tem um resultado aqui separado com a produção de níquel. Inclusive, além
do total no trimestre, por empresas, né? Eu vejo que não possui somente operações no Brasil, tem operações desse minério além do Brasil na Indonésia, feed de terceiros e no Canadá, né? Então, você vai encontrar diversas informações em que pode lhe ajudar na tomada de decisões para você investir numa ação ou não, né? O outro site em que você vai encontrar informações fundamentalistas é o fundamentos.com.br, né? E é bem parecido a forma que você vai pesquisar. Então você vai aqui, ó, logo na primeira página, né, você tem aqui uma busca por ação. Você pode simplesmente aqui digitar aqui, vamos supor, Vale 3, você aqui e pedir para exibir. Você vai ter aqui as informações fundamentalistas, né, informações relevantes somente da Vale 3, né? Então, eu estou aqui, eu tenho a última cotação dela, que é de 63,36, as oscilações do mercado, né? Já traz aqui algumas informações diferentes sobre oscilação de preço, os indicadores fundamentalistas, já bem parecido aqui com as informações que trazem no site do Status Invest, os dados do balanço patrimonial, dados demonstrativos de resultados, né? E além disso, né, você pode fazer a mesma pesquisa que foi feita no Status Invest. Você pode buscar aí as informações fundamentalistas de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores e realizar os filtros conforme eu fiz na planilha baixada do Status Invest. O que você vai fazer? Vai deixar, vou voltar aqui, ó, na primeira página você vai deixar em branco, clicar aqui em buscar por empresa. Ele vai te dar a opção aqui, a mesma opção que o Status Invest te dá, de você colocar limites mínimo e máximo nos indicadores. A gente não vai fazer isso e a gente vai clicar no botão buscar. Ao fazer isso, ele vai baixar uma tabela, tá? E porém, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que selecionar todas essas informações, Ctrl C, né, de copiar. Aí a gente vai abrir uma nova planilha e colar. Ele trouxe aqui uma linha que é desnecessária, a gente vai excluir, tá? Ajeita para ficar bem visível, né? E qual que é a vantagem? A vantagem é que nessa opção aqui, baixando essas informações do fundamentos.com, ele já traz um hiperlink aqui em todos os tickers, né? Então, se após você realizar os filtros, né, você vai clicar aqui, colocar os filtros e realizar o filtro de forma análoga ao que nós fizemos lá na planilha baixada do Status Invest. Na coluna onde traz o ticker das empresas, cada ticker ele é um hiperlink, né? Então, depois que você baixou, se você quiser abrir lá no site do Fundamentos as informações individuais de uma empresa, né? Por exemplo, o Frio 3, você só clica no ticker dele e ele vai te trazer aqui as informações resumidas somente dessa empresa. Então, possui aí essa vantagem. Lá no Status Invest, ele possui essa área aqui também, né? Então, vamos voltar lá na planilha que a gente selecionou. A gente achou aqui, em primeiro lugar, a Vale. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no Status Invest e a gente vai aqui no botão de procura e digitar o ticker Vale 3. E da mesma forma, ele vai trazer aqui informações, né? Ele tem aqui as informações da cotação,
dias, 5 dias, 30 dias, de 6 meses, de 1 ano e 5 anos. Tá? Você tem a opção aqui de travar aqui as linhas, né, da lista seguindo a movimentação do mouse, né? Então você consegue movimentar o mouse aqui e enxergar no eixo de valor conforme você movimenta o mouse. Você tem aqui as informações de indicadores de valuation, as informações de indicadores de endividamento, as informações de indicadores de eficiência, rentabilidade e de crescimento da Vale. Se dá possibilidade de aluguel ou não, quais ações, o volume de ações que estão alugadas. Ele te dá também uma projeção dos eventos de pagamento de dividendo a nível corporativo, né? Então, o Status Invest te traz um mapa de calor por ventos. Então, quais os meses mais prováveis que a empresa tem de pagar dividendos, né? Essa probabilidade ela é feita com base no histórico de pagamentos de dividendos da empresa. Tá? Então, é feita uma combinação onde você tem aí qual a probabilidade maior, né, qual a maior probabilidade, quais são os meses de maior probabilidade de recebimento de dividendos, né? Ou também, de forma gráfica, o histórico de pagamento de dividendos, né? Então, no ano, né, em 5 anos e no máximo, né? Você pode clicar aqui nesse filtro e agrupar por ano, né? Então, você tem aqui quanto que a empresa já pagou de dividendos, né? Por exemplo, em 2024 ela já pagou R$ 2,73 de dividendos. No ano de 2023 ela pagou R$ 6,07 de dividendos. 2022, R$ 7,58, né? Então você consegue verificar se a empresa ela tem um bom histórico de pagamento de dividendos, né? E de forma totalmente gráfica, né? Então nesse site aqui já tem essa opção gráfica, né? Eu estou mais acostumado com esse, né, o Status Invest. Eu acredito que o Fundamentos também tem algumas opções aqui, algumas ferramentas bem próximas a esse do Status Invest, assim como a gente tem outras plataformas que trazem essas informações, tá? E todas aí possuem bastante informação gratuita e ferramentas, né, que você pode se cadastrar, né, e adquirir aí de forma paga conforme você julgar necessário, né? Mas só as informações que são trazidas aqui, são disponibilizadas gratuitamente, já são suficientes para você tomar já alguma decisão de investimento aí no seu começo, no seu horizonte de investimentos. Bom, pessoal, e esse, portanto, foi o nosso vídeo de hoje. Como que você pode analisar, como que você pode escolher boas ações, como que você pode sentir o cheiro aí de bons negócios, né? Começar a analisar uma ação para investir e ter maior possibilidade de ter bons retornos, porque você possa ter maior possibilidade de ter bons resultados nos seus investimentos. Busque entender melhor as suas estratégias e obedecer às suas metas financeiras. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.